Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz e você está sintonizado aqui comigo ao podcast Agrotalk, que este capítulo de hoje vamos falar sobre governança, sobre perspectiva de safra, inovação e tecnologia. Afinal de contas, o congresso da ABAG está começando e esse congresso vai trazer para vocês destaques importantes para você, produtor rural, para você, colaborador do Mundo Agro, que acompanha aqui o podcast Agrotal, que precisa estar sintonizado com o que está acontecendo em todo o segmento do agronegócio brasileiro. Então, para bater esse papo com a gente hoje nesse episódio, minha convidada é a diretora executiva da ABAG, Gislane Balbinot, que vai falar um pouco para a gente do que vai acontecer nesse congresso da ABAG que está começando nessa semana. Gislane, olha, é um prazer receber você aqui no podcast Agrotalk. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ângelo. O prazer é meu. Prazer estar aqui com vocês, conversando e falando um pouquinho aí do que vem pela frente, né? Que vem aí no nosso Congresso Brasileiro do Agronegócio, que já está na 22ª edição. Você falou dessa 22ª edição e eu sei que esse ano o tema é bastante importante. A gente vai falar de governança dentro do Congresso, de inovação. A gente está começando, Gislane, uma safra assim de uma forma bastante com uma perspectiva assertiva, né? Se a gente olhar para o primeiro semestre desse ano, nesse momento o horizonte está um pouco mais tranquilo com relação às expectativas, né? O campo está motivado pelo sucesso da safra 22-23, os produtores esperam alcançar aí milhões e milhões de toneladas de grãos, um crescimento previsto aí, né, em torno aí de 15% até 17%, se a gente comparar com o período anterior. Então a expectativa é muito grande atrás aí dessas toneladas de grãos que o produtor rural lá no campo vai colher esse ano. E é claro que para o produtor rural ter toda essa produtividade, a gente precisa olhar para o mercado, para a cadeia produtiva. E o Congresso da BAG, esse ano que está começando, vai discutir um pouco também a questão da inovação, da tecnologia, do desenvolvimento sustentável para essas cadeias. Como que vocês vão tratar esse tema na abertura desse Congresso que está começando? Então, Ângela, como você mesma disse, a gente vem tendo bons resultados de safra, né, nesses últimos anos, batendo recordes de produção. E continuamos aí esperançosos, né, que a próxima safra também seja com bons resultados, mas a gente sempre tem que olhar com a perspectiva do que a gente precisa melhorar, né? A BAG tem esse viés de trabalhar a longa cadeia produtiva do agronegócio e trabalhar o seu equilíbrio, né? Então, nós temos muitas cadeias produtivas, cada uma com as suas especificidades, né? Mas os grandes temas são muito importantes, porque também nós temos grandes desafios, né? E para esse congresso, discutir inovação e governança é para nós uma oportunidade de ver que assim o agro ele precisa se estruturar, se firmar globalmente, né, como um grande fornecedor de alimentos, mas sempre de uma forma sustentável, né, e ser competitivo. Então nós temos a tecnologia uma grande aliada, né, nessa busca pela competitividade, pela produtividade, e a questão da governança que nós precisamos ter sempre também em vista, né, tanto trabalhando no nível público como no privado. Então, esses foram os dois grandes temas que nós avaliamos como de extrema importância, olhando, vislumbrando uma nova etapa que o agro deve passar, né? Avançou aí nesses últimos 30 anos, uma grande revolução, né, que o agro brasileiro fez, mas nós temos uma grande revolução ainda pela frente, que é permanecer, né, naquelas cadeias onde nós estamos liderando a produção e crescer naquelas onde nós ainda não chegamos lá no primeiro, segundo lugar, como um grande produtor de commodity, né? E avançando aí para conquistar novos mercados, né? Então, a vocação brasileira
é o agronegócio, né? A gente sabe da importância que tem, mas também nós precisamos estar sempre fazendo o trabalho né, o nosso dever de casa. E o nosso dever de casa é olhar para os grandes desafios que a gente tem e tentar trabalhar minimizando esses riscos para o produtor e para as empresas do agro que estão na cadeia produtiva. Sim. Nos últimos anos, né, Gislaine, a gente viu o agro brasileiro, né, como uma oportunidade de global, de fornecedor, né, de alimento para o mundo, mas nesse horizonte que se aproxima, né, desse ano, dos próximos anos, a gente quer continuar sendo esse fornecedor confiável, né, para esse bloco todo, né, que a gente conhece, europeu, chinês, o americano, mas a gente precisa também ser aquele país que também é competitivo na produção desse alimento, sustentável, aonde a gente tem o olhar para a energia renovável, para essa tecnologia, os serviços focados, né, no mundo tropical, né? E é claro que para isso a gente vai precisar falar de governança, de inovação, no âmbito público e privado. A gente vai precisar também ampliar nossa capacidade competitiva, né, para que o produtor rural também aumente a sua capacidade produtiva, né? Então a gente, é claro, precisa promover aí dentro da cadeia produtiva, não só acordos comerciais, mas a gente precisa tratar do mercado de carbono, a gente precisa tratar das metas, até as metas de descarbonização, e aí entra a questão das cadeias produtivas, porque a gente vai precisar trazer a inovação para isso, né? A inovação vai ser o aliado desse setor para a gente conseguir se desenvolver sustentavelmente. E aí entra a questão dos investimentos, da cadeia produtiva, dessas tecnologias. Esses são assuntos que vão ser abordados agora no Congresso e vocês vão trazer também nessa discussão a aplicação de soluções também de rastreabilidade do que é produzido aqui no Brasil? Sim, a ideia é trabalhar esse tema amplamente, né, durante a manhã, né, do Congresso. Então, o primeiro painel vai abordar cadeias produtivas e inovação. Vão estar ali representantes de grandes empresas da área de inovação, de máquinas, equipamentos, né? Vão ter a nossa parceira do Congresso, né, a representante da B3, para discutir todas essas questões que envolvem a inovação, cadeias produtivas, e no segundo painel, inovação em mercados. Uhum. A gente considera, Ângela, que assim, os investimentos eles precisam ser contínuos, né, em tecnologia, em pesquisa, em inovação, mas eu acho que a grande questão que a gente tem hoje é ter conectividade, né? Não adianta você ter uma máquina de última geração, automática, né, que tem uma autonomia de leitura de todos os dados que você precisa de uma lavoura, se você não tem conexão com a internet, se você não tem nem linha de conexão, né? Então, De assim, telefone, né, de de telefone, telefone, conseguir falar no celular no campo, né. exato. Então, nós temos regiões que sofrem um apagão, né, Sim, de comunicação que precisa ser resolvido para que o produtor consiga ter o mínimo de condições, né, de realmente poder fazer um trabalho amplo, né, sim, e com eficiência, né, porque não é, adianta nada se você não tem o básico para sim, poder trabalhar com toda essa tecnologia que já está isso. embarcada aí, já está no mercado. Como que ele vai conseguir implementar uma tecnologia digitalizada, disruptiva na fazenda dele, né? Porque a gente não pensa só naquela máquina que está no campo. Imagina que todos os trabalhadores estão ali no campo, estão em cima de um maquinário agrícola que não é barato, que é caro, né? Aonde o produtor investe, né, todo o seu capital em cima daquela máquina, mas essa máquina ela transmite informações para quem está lá na sede da fazenda e está no escritório, fazendo
criando todos os relatórios, tem todo um estudo, né, um banco de dados que absorve aquelas informações para que eles possam aprimorar, serem disruptivos, né, dentro do campo, melhorar a sua produtividade. E se você não tem essa conectividade para transmitir esses dados para quem está lá na sede da fazenda, fica inviável, né, você ter um crescimento dentro do campo se você não conhece os próprios dados da produção que você está plantando e colhendo, na verdade? Exatamente. A inovação ela é essa chave, né, para a Sim, competitividade. E a gente não fala só também de inovação, Angela, no sentido de tecnologia, né, de máquinas, de inovação nessa área mais tecnológica. Agora, o Brasil tem no seu DNA. já no seu DNA É, na própria forma de se produzir num clima tropical, tecnologias, né? Que a gente pode sim, falar que são inovadoras porque foram criadas aqui, né? Que foram desenvolvidas no Brasil e que são extremamente importantes, né, para um agronegócio sustentável, né? Nós temos hoje o exemplo dos biocombustíveis, né, que são um exemplo de inovação para o mundo, né, sim, que transformou a área de transporte de combustíveis, consolidando tendências de sustentabilidade e competitividade muito antes de outros países começarem a falar sobre essa questão, né, de fontes de energia limpa e renovável, né? sim. Além disso, nós temos exemplos como a integração lavoura, pecuária e floresta, que é uma inovação brasileira, que é espetacular, né, na sua produtividade, que nos auxilia hoje a ter 3 ou 4 safras ao ano, né? Porque nós produzimos o ano inteiro no mesmo talhão. Então, são inovações, né, que a gente precisa considerar e precisa se orgulhar, porque são inovações brasileiras e que dão exemplo para o mundo em termos de competitividade e de sustentabilidade também, né? Sim. E a gente não pode deixar de lembrar aqui o saudoso Alisson Paulinelli, né, que trouxe para a gente esse conceito desse país tropical, né, que é o Brasil, e com tudo que ele colaborou, né, para a gente chegar até aqui também nessa questão dessa inovação, né? Nossa, é uma bela lembrança, né? Nosso É, saudoso Alisson, um brasileiro espetacular, uma pessoa de extremo valor em todos os sentidos, né? Um homem fantástico que foi um dos grandes colaboradores para a gente ter a Embrapa que a gente tem hoje, que a gente tem que se orgulhar, para a gente ter esse agronegócio que a gente tem hoje, que a gente tem que se orgulhar, né? E todo esse desenvolvimento de ser um grande produtor de alimentos que abastece o mercado interno e ainda consegue exportar os seus excedentes e que hoje segura a nossa balança comercial. Olha que espetáculo, né? E é. ele foi um grande líder, né? Uma pessoa admirável na sua visão, né? Quando todo esse processo ainda nem começava, né, a acontecer e ele já acreditava lá na década de 70 nessa pujança que é o agro hoje, né? Com certeza. Vai ser lembrado por nós sempre, né? Sempre. Sempre em todo o lugar, pelo que ele fez pelo agro brasileiro. Falando agora um pouquinho de geopolítica, porque eu acho que esse tema também vai ser amplamente debatido hoje no Congresso da ABAG, porque eu vi, né, que a expectativa também é da gente receber ao longo do Congresso é, pessoas ligadas, né, à questão política brasileira, que também vão ajudar a gente a entender dentro do Congresso essa pauta, esse assunto. Eu estava lendo recentemente que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ele reduziu as previsões para a safra norte-americana e os preços, né, deles lá, eles estão um pouco preocupados com essa questão dos preços, mas também tem o viés da alta dos preços dos grãos olhando para a guerra da Ucrânia, essa guerra que não acaba, né, com a Rússia. E aí a gente olha aqui para o Brasil, para a nossa produtividade, e
a gente olha para o nosso potencial aí para o comércio mundial de alimentos. Então, não tem como a gente também não trazer essa pauta dentro do Congresso para a gente falar do conflito que acontece ainda da guerra, né, e o nosso papel dentro desse mercado, né, dessa mudança. Tem toda a questão do acordo do Mercosul também, que está condicionando aí as novas exigências ambientais. Eu acho que isso também a gente vai ouvir ao longo do Congresso, né, os nossos palestrantes falando sobre isso dentro do Congresso. E aí eu vi que dentro desse destaque da BAG, vocês vão falar também sobre a geopolítica. É uma questão hoje muito importante para toda a cadeia produtiva, não é verdade, Gislaine? Exatamente. Esse será o nosso tema tema do último painel do nosso congresso, que vai trazer grandes líderes aí para discutir a questão da geopolítica e da governança, né? Estarão presentes aí o embaixador e ex-diretor da OMC, Roberto Azevedo, né? O ex-ministro Francisco Turra e o presidente executivo do IBA, né? Da IBA, né? Que é a Indústria Brasileira de Árvores, Paulo Artung. A questão da geopolítica, Ângela, hoje nós temos um outro formato, né? A geopolítica mudou muito nos últimos tempos e hoje a gente percebe os efeitos dela, né? Os países todos estão, ninguém está isolado no mundo, né? Ninguém E a faz nada guerra, sozinho, né? não, ninguém faz nada É. sozinho. E só que a gente vê um movimento, né, da União Europeia, principalmente, de um protecionismo, né, com ideias muito precaucionistas, que afetam, né, todos os outros países aí parceiros e vai nos afetar, né? A questão do Green Deal, dessa restrição de comprar produtos de regiões onde houve desmatamento, enfim. Realmente é um momento muito delicado que a gente está vivendo da geopolítica. Eu acredito que isso será amplamente discutido no Congresso. Estou bastante ansiosa até para ouvir os debatedores colocando as suas opiniões a respeito dessa questão, né? A guerra, obviamente, impacta o mundo todo, né? Não tem como ser diferente. E a gente internamente tenta fazer com que as nossas demandas andem, né? Mas não consegue prever essas questões que nos afetam vindo de uma questão internacional, né? Então é realmente bastante complexo, são várias nuances aí do mesmo problema, né, mas vista de formas diferentes. Nós temos uma parceria hoje com os países do Mercosul, né, que chama o GPS, que é Grupo de Produtores del Sul. Ontem mesmo tivemos uma reunião e devemos em breve fazer um evento aqui no Brasil com a participação desses países, né, Argentina, Uruguai, Paraguai, e para tratar dessa questão de forma ampla, né, vendo isso tudo como uma região, né, o Brasil e os nossos países vizinhos, e na busca também de fortalecer o Mercosul através do agronegócio, né? Acho que isso é extremamente importante para nós nesse momento também. Acho que um destaque importante também que esses líderes vão tratar durante o Congresso é a integração, né, da iniciativa privada com a pública para a gente estabelecer narrativas positivas para esse setor do agronegócio, né? Hoje unir o setor privado com o setor público para a gente poder inovar, integrar todos esses processos, trazer empresas privadas junto com a Embrapa, a gente acaba contribuindo para o setor para aperfeiçoar, né, esse trabalho, inclusive de inovação, não é verdade, Gislaine? Exato, eu acho que não tem como ser diferente, né? O trabalho não tem que ser em conjunto, ele precisa ter essa união do público e do privado, sem ideologia, sem questões partidárias, né? Eu acho que em prol do Brasil, todos nós somos brasileiros e todos nós queremos o melhor para o nosso país, né?
não tem como ver isso de forma individualizada, né? O trabalho que o agronegócio vem fazendo nesses últimos anos é inegável na sua eficiência, mas não basta o produtor ser eficiente dentro da porteira se ele não tem políticas públicas adequadas, se ele não tem o investimento do governo com relação à infraestrutura necessária para fazer o escoamento daquela produção até chegar ao consumidor. E é esse consumidor hoje que vai determinar o que o agro vai fazer e vai produzir. Então, esse olhar que a gente precisa ter, né, para aquilo que vem sendo demandado do consumidor é extremamente importante para definir regras de mercado, para definir como esse alimento será produzido, a rastreabilidade, todas as questões que são importantes para esse consumidor que está cada vez mais exigente, que ele quer saber de onde vem o seu alimento, como ele foi feito, como ele foi transportado, enfim, são tantos dados importantes que a gente, como cadeia produtiva, ainda precisa ter, né? Porque não é um processo muito rápido, né? Mas ele precisa começar, ele precisa para que no futuro a gente consiga entregar isso da melhor maneira possível, né? E o mercado vai nos demandando essas exigências e o setor precisa, ao longo do tempo, se adequar, né? Sim. O Congresso Brasileiro do Agronegócio é um evento, né, muito esperado pelo setor, né, agrícola brasileiro, porque a gente vê tantos líderes reunidos juntos, tratando de assuntos tão relevantes, que eu ouso dizer, né, que todas as informações que são geradas ali dentro do Congresso Brasileiro acaba definindo, movimentando até a bolsa no dia, viu, Gislaine? Porque nós fica todo mundo atento a que esses líderes estão falando. E eu sei que o Congresso hoje tem a participação presencial, mas tem também a participação para as pessoas que vão assistir online, certo? Como que foi o movimento dessas inscrições? Foi positivo para vocês esse ano? Sim, sim. Como a gente já há muitos anos, né, vem trabalhando e então já tem mais ou menos já sabe mais ou menos como é que a coisa acontece, né? Então, na última semana é a semana decisiva para as inscrições, a média de 800 pessoas estarão presentes no evento, né, lá no WTC. E como foi no ano passado, cerca de 6.000 pessoas assistiram o congresso online, e depois ainda vai crescendo esse número, né, com o decorrer da semana, as pessoas deixam para assistir depois, já que o evento fica gravado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, mais ou menos esse número de 6.000 pessoas assistem ele online. Isso a gente fez depois da pandemia, continuamos, né, como durante a pandemia nós fizemos o evento online, resolvemos Sim. continuar com esse formato híbrido, justamente com o objetivo de democratizar essa informação. Como você disse, nós reunimos ali grandes líderes que pensam o futuro do agro, né? O evento tem esse intuito de ser um farol mesmo, ser um norteador aí, né, para as decisões das empresas, né, para as lideranças, e trazer importantes discussões que são ricas em conteúdo, e também reunir autoridades, né, na abertura do evento. Nós já temos a confirmação do ministro da Agricultura, né, da senadora Tereza Cristina, deputado e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, entre outras autoridades que deverão estar presentes na manhã de segunda-feira. E, inclusive, o ministro vai poder trazer também para a gente uma visão do que foi toda essa viagem que ele fez, né?
do que ele conversou lá fora. Então, é tão importante que ele traga para a gente também essa visão. Eu tenho certeza que durante o Congresso ele vai trazer para a gente aí vários, né, respostas, vai nortear aí toda a cadeia produtiva e é claro, com informações bastante relevantes para a gente. Aliás, eu acho que para quem está nesse podcast agora ouvindo a gente aqui, que é um podcast já que está praticamente apresentando o congresso que está começando, né? A gente está colocando aqui, é como se fosse um esquenta desse congresso, né? É o pré-congresso aqui. A gente vai ver assim, várias respostas, né? Sendo debatidas aqui para o mercado, como, por exemplo, as perspectivas para o setor do ponto de vista das cadeias produtivas, é uma pergunta que todo mundo quer saber. Então, acho que os líderes vão conseguir fazer esse norte aí, vão conseguir falar um pouco também sobre como o governo trabalha as políticas públicas em sintonia com todos os agentes do mercado. Eu acho que isso também vai ficar claro, né, para todos ali que vão estar envolvidos assistindo esse congresso hoje. E a gente vai também ter essa visão, né, da indústria, o que a indústria, né, de máquinas, de implementos agrícolas, de insumos agrícolas, das sementes, como que eles vão avaliar a evolução dessa governança hoje, porque todo mundo precisa, né, estar de olho na inovação, na governança e os efeitos que tudo isso vai trazer para o desenvolvimento sustentável desse setor, né, que mais cresce no Brasil, porque um setor que a gente vê crescendo cada vez mais hoje no país é o agronegócio, então a gente precisa estar sempre ali de olho, né, nas perspectivas e seguir em frente aí. Afinal de contas, né, a inteligência artificial está aí, a gente também tem que olhar um pouquinho para o futuro para a gente saber como que a gente vai lidar de forma também tecnológica e caminhando de modo sustentável. Gislaine, olha, foi um prazer ter você aqui nesse evento aqui do Congresso Brasileiro do Agronegócio. Esse podcast é uma porta aberta, você sabe, para vocês da BAG. Como eu digo, a gente nunca faz nada sozinho. Aqui é um espaço onde que a gente possa abrir para a comunicação aí, todos os setores, para um diálogo, a gente levar essa comunicação importante para o produtor rural brasileiro que está lá no campo e precisa desse conteúdo para tomada de decisão. Exatamente, Ângela. Eu que agradeço demais o espaço, a parceria, né, do Climatempo, e sucesso para você aí no AgroTalks. Eu acho que é um espaço extraordinário, né, que a gente pode falar aí diretamente com tantos produtores do país que são um grande orgulho para nós, né? Eu acho que hoje nós estamos num momento muito importante de trabalhar a questão da comunicação e espaços como esse são fundamentais para propagar o conhecimento, a informação, né, e fazer essa valorização do produtor, que é extremamente importante, porque ele é o responsável, o grande responsável por toda essa maravilha que é o agronegócio brasileiro, né? Eu digo também que ele é o responsável para chegar a comida na minha mesa, né? É dele Exato. que vem do trabalho desse produtor rural. Eu fico agradecida pelas suas palavras aqui com o podcast AgroTalk. A gente está aqui realmente para estabelecer essa comunicação entre o campo e a cidade também, porque a sociedade brasileira, né, que não está tão inserida assim dentro do agronegócio, não respira o agronegócio diariamente, mas ela precisa de um canal onde ela possa, né, ter esse contato com quem está lá no campo, com todo o colaborador que está dentro e fora da porteira, que trabalha nesse mundo agro, né? A sociedade brasileira precisa conhecer um pouco do papel, né, desse produtor e de toda essa cadeia produtiva. Então, a gente está aqui também para estabelecer essa conexão. E só para finalizar, Gislaine, o ano ainda não acabou, o Congresso está acontecendo hoje, mas eu sei que ao longo desse semestre ainda de 2023, a BAG vai trazendo para a gente outros eventos, trazendo para a gente outras comunicações
para ajudar a nortear, né, esse crescimento do setor. Então, daqui para o final do ano, pós o Congresso, vocês vão continuar ainda, né, nessa linha aí de estar trazendo aí uma inovação para o agro brasileiro. A gente vai continuar discutindo isso ao longo até o final do ano. Exatamente, nós temos aí já planejados vários eventos. É, não falamos aqui, né, a respeito das mulheres, mas temos aí Sim, várias ações dedicadas à mulher do agro, né, que é uma parte fundamental, né, que a gente sim, precisa valorizar e homenagear também tantas mulheres que fazem a diferença, né, em todas as cadeias produtivas, tanto nas fazendas como na indústria, elas estão em todos os lugares fazendo as suas contribuições para o agro brasileiro. Então, nós vamos ter o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, né, que acontece em outubro, né, pelo Transamérica, e a BAG é uma das parceiras. Temos o prêmio, né, Mulheres do Agro, que é uma parceria junto com a Bayer. Temos o encerramento da Academia de Liderança de Mulheres do Agro, que é uma parceria com a Corteva, a BAG e a FIA. Então, tem muita coisa acontecendo aí em torno do tema mulheres. Além disso, já estamos, né, em processo de organização desse evento que eu acabei de comentar sobre o GPS, né, com os outros países vizinhos. Devemos realizar, o GPS completa 10 anos esse ano, então a gente vai promover um evento aqui em São Paulo em setembro, e aí reunindo os representantes desses países, câmaras europeias, jornalistas. Então a gente pretende fazer um evento bem importante para discutir essa questão do Green Deal. Além disso, tradicionalmente a gente faz uma comemoração na semana do Dia Mundial da Alimentação, né? Então, nessa semana, onde se comemora o dia 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação, a gente também deve fazer um evento falando da importância da alimentação e tudo o que envolve essa questão, né? Já que é o nosso grande carro-chefe, né, da produção. Então, tem muita coisa aí para esse segundo semestre, não vamos parar por aqui, não. é isso aí, estaremos juntos com vocês, tá? Nessa cobertura, nessa comunicação para o setor e seguimos de mãos dadas aí para impulsionar esse crescimento, não só do setor, mas também das mulheres. Meu muito obrigada novamente pela sua participação e seguimos aqui então para a plenária para a gente ver o que vai acontecer hoje nesse Congresso Brasileiro do Agronegócio. Você que está nos assistindo, pode correr já para o site da BAG para você conferir online como que vai ser essa discussão ao longo do dia. Gislaine, meu muito obrigada. Eu que agradeço, Ângela. Até Tchau, a tchau. próxima. Até.